seja para todos nós, e me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, é matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia, e o nosso trabalho é com essas 3 formas, porque nós temos apóstolo, também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, e João 15, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteio não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 bilhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, milhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32,
Lucas 5:14, Lucas 6:38-40, Lucas 11:41-42 e Romanos 15:16-18, Provérbios 11:25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos dos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar no seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Isaías, com 66 capítulos. Isaías capítulo 38. É o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês, para nós trabalhar aqui com a Bíblia Sagrada como ela é. Número, tempo, quantidade é matemática. Eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Capítulo 38 contém 22 versículos. A doença de Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, te peço, que te andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto a teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Ezequias. Marcos, segundo livro de hoje, com 16 capítulos. Capítulo 6. Marcos, capítulo 6. É o segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês, contém 56 versículos. O Senhor Jesus anda sobre o mar. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-os despedido, subiu o monte para orar. Vindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra.
e ventos fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar à frente deles. Glórias ao Senhor Deus. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares e que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu iniciar o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu irei falar primeiro os rebanhos de números pares.
e logo após os ímpares. Oito, 64, 7, 63, 8, 64, 7 e 63. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Contém 13 versículos. Para o rebanho santo número 8, 64, 7 e 63. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, Joelma 24, 48, 23 e 47, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes com 12 capítulos. Glória ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10. Contém 20 versículos. Assim como a mosca morta faz que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Até que quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar e a calma desfaz grandes erros. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 22, Mateus capítulo 22, para o rebanho santo de número 16, 16, 56, 15 e 55. Capítulo 22 do livro de Mateus contém 46 versículos. O Cristo, filho de Davi, reunidos os fariseus, interrogou o Senhor Jesus: que pensai vós do Cristo, de quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Disse-lhe o Senhor Jesus: como então Davi pelo Espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele é seu filho? Glórias ao Senhor Deus. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel
capítulo 17, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Contém 24 versículos. 2 águias e uma videira. Todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e que restarem serão espalhados em todas as direções. Então sabereis que eu sou o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus. Também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos. Cortareis o mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei, ele produzirá ramos e fará fruto. E se fará um cedro excelente, habitarão debaixo deles aves de toda espécie. Encontrarão abrigo à sombra dos seus ramos. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e levei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse, o farei. Glórias ao Senhor Deus. 30, 42, 29, 41. 30, 42, 29, 41. Obadias com um capítulo. Contém 21 versículos. No monte de Sião, porém, haverá livramento, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles e os consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú, o Senhor o disse. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Glórias ao Senhor Deus. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. João com 21 capítulo. João capítulo 21, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Capítulo 21 do livro de João contém 25 versículos. Pedro, voltado, se viu que o seguia o discípulo quem o Senhor Jesus amava, que na ceia se reclinava sobre o peito, e disseram: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro, perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, e desde que será? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. O Senhor Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, até que importa. Glórias ao Senhor Deus. 36 e 35, 36 e 35. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 7, Miqueias, capítulo 7.
Capítulo 7 contém 20 versículos. A corrupção de Israel. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-se em Baçã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como répteis da terra. 12, 60, 11, 59, 12, 60, 11 e 59. Juízes com 21 capítulos. Capítulo 6. Juízes, capítulo 6, para o rebanho santo, número 12, 60, 11 e 59. O capítulo 6 do livro de Juízes contém 40 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja aonde você estiver. Juízes capítulo 6. A opressão dos midianitas. Enviou-lhes o Senhor um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses do amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvir a minha voz. 18, 54, 17 a 53, 18, 54, 17 a 53. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 2, Lamentações, capítulo 2, para o rebanho santo de número 18, 54, 17, 53. Capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel e não se lembrou do estado de seus pés. No dia da sua ira devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derrubou no seu furor. A fortaleza das filhas de Judá abateu até a terra o seu reino, e os seus líderes cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo. Ardeu em Jacó como labareda de fogo, que a tudo consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo, afirmou a sua destra como adversário e matou todo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou Israel, devorou a todos os seus palácios e destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Hebreus com 13 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 3. Hebreus capítulo 3.
Para o Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. Capítulo 3 do livro de Hebreus contém 19 versículos. Cristo é superior a Moisés. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Provérbios com 31 capítulos. Capítulo 10, Provérbios capítulo 10, contém 32 versículos. O caminho do Senhor é refúgio para os retos, mas a ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas o ímpio não habitará a terra. A boca do justo produz sabedoria e abundância, mas a língua perversa será exterminada. Os lábios do justo sabem o que é bom, mas a boca dos ímpios só conhece o que é perverso. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Filemão com um capítulo. Filemão com um capítulo que contém 25 versículos. Para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos heis de ser restituído. Saúdo Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51, Oséias com 14 capítulos, capítulo 2, Oséias capítulo 2, contém 23 versículos. Castigo e restauração de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao óleo. E estes responderão a Jezreel: eu a semearei para mim na terra e mostrarei amor à não amada. Direi a não, meu povo, tu és o meu povo. E ele dirá: tu és o meu Senhor Deus. Ali eu lhe darei as suas vinhas e o vale de Acó. Por porta de esperança ali estará como nós nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu na terra do Egito. Glórias ao Senhor Deus. 2:71 e 69, 2:71 e 69. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2. Capítulo 2 contém 17 versículos. Permaneceis firmes, para que eu também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus,
Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e palavra. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27 e 43. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 5. Zacarias, capítulo 5, contém 11 versículos. A sétima visão, saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta os teus olhos e vê o que está surgindo. Eu perseguirei o que é isto. Eu perguntei, o que é isto? E ele me respondeu: isto é um efade que sai. Então acrescentam: esta é a iniquidade do povo desta terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro da vasilha. Prosseguiu o anjo: esta é a impiedade. E a lançou dentro da vasilha e fechou com a tampa de chumbo. Olhei para o alto e vi que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram a vasilha entre a terra e o céu. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Josué com 24 capítulos. Capítulo 1, Josué capítulo 1. Contém 18 versículos. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dizei ao povo: provede-vos de comida. Dentro de 3 dias passareis este Jordão para ocupardes a terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuirdes. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 1. Abacuque capítulo 1. Contém 17 versículos. A iniquidade de Judá: fizeste o homem como o peixe do mar, como os répteis que não tem quem os governe. O inimigo a todos levanta com anzol, apante como arrastão, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Portanto, sacrifica a tua rede e queima incenso a sua varredora, porque com elas se enriqueceu a sua porção e é copiosa a sua comida. Deve ele continuar a esvaziar a sua rede e a destruir sem piedade os povos? Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. E vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje.
A oração é a oração de número 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem no Sol Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. E vamos aos 2 últimos livros de hoje, mas antes de eu sortear os 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma mensagem, uma de nossas denúncias, perdão. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento.
Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Vamos ao livro que é o livro de Gênesis, com 50 capítulos. E o capítulo é o capítulo 49, que contém 33 versículos. Jacó abençoa seus filhos. A tua salvação espero ao Senhor. Contra Gade uma guerrilha acometerá, mas ele o acometerá por fim. De Asser o seu pão será abundante, e ele providenciará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta que profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, os galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, os flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. O pastor, o rochedo de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último livro de hoje. Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo 4, Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, contém 6 versículos. O dia do Senhor, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E sairei e saltarei como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, e qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e juízos. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale com você através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Glórias ao Senhor Deus. Enquanto vocês mentalizam e lê um de nossos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não
votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus, e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político, e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Você que mentalizou o 11 vai meditar no livro de Isaías, capítulo 38. Você que mentalizou o 4 vai meditar no livro de Marcos, capítulo 6. Você que mentalizou o 21 vai meditar no livro de Daniel, capítulo 12. O 12 vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 10. O 18 vai meditar no livro de Mateus, capítulo 22. O 14 no livro de Ezequiel, capítulo 17. O 5 no livro de Obadias, que contém um capítulo. O 9 vai meditar no livro de João, capítulo 21. O 16 vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 7. O 22 vai meditar no livro de Juízes, capítulo 6. O 17 vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 2. O 19 vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 3. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 10. Você que mentalizou o 2 vai meditar no livro de Filemão, que contém um capítulo. Você que mentalizou o 1 vai meditar no livro de Oséias, capítulo 2. Você que mentalizou o 10 vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 13 vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 5. Você que mentalizou o 3 vai meditar no livro de Josué, capítulo 1. Você que mentalizou o 8 vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou o 15 vai meditar no livro de Neemias, capítulo 4. Você que mentalizou o 9 vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 49. E você que mentalizou o 20 vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Glórias ao Senhor Deus. Eu já vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Mas antes eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé.
Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 11, Isaías 38, o 4, Marcos 6, o 21, Daniel 12, o 12, Eclesiastes 10, o 18, Mateus 22, o 14, Ezequiel 17, o 5, Obadias, o 9, João capítulo 21, o 16, Miqueias 7, o 22, Juízes 6, o 17, Lamentações 2, o 19, Hebreus 3, o 7, Provérbios 10, o 2, Filemão 1, Oséias 2, o 10, 1 Tessalonicenses 2, o 13, Zacarias 5, o 3, Josué 1, o 8, Abacuque 1, o 15, Neemias 4, 9, Gênesis 49 e o 20, Malaquias capítulo 4. Glórias ao Senhor Deus. Atenção a todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Atenção a todos vocês que querem reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu confesso e reconheço, eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2. E no livro de Mateus, capítulo 12. O meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus
Para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem flexibilidade nos horários. Desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igreja Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. A mínima Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais e clique nas mensagens com a hashtag anunciaram mensagens de séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e muitíssimo amém.